Todos aí, acho que tem que autorizar. Boa noite a todos e todas. Hoje, no dia 8 de março, eu quando quando a gente marcou o dia, eu e Natan, eu não me atentei porque a minha agenda física ela não tem a informação de feriados, então é uma agenda muito pequena e se eu tivesse me atentado, não colocaria essa oficina no dia disputando um dia tão importante como o Dia Internacional da luta e do vencer as vulnerabilizações que, tão notadamente, a gente sabe que as mulheres sofrem e continuam sofrendo, óbvio, aí, com todas as interseccionalidades de vulnerabilização que a gente tem, mas que é uma data marcante para que a gente parabenize aí as mulheres pela sua luta. Nós, especialmente da UF de Volta Redonda, né, da UF-VDI, a gente tem um número expressivo de alunas. Eu fico até sempre, acho até surpreendente, pelo menos nas aulas remotas, né, o número maior expressivo de alunas. Então, fico sempre feliz porque isso reflete aí talvez uma sequência de vitórias e que a gente vai trazendo aí as alunas, às vezes mais do que os alunos. Então, gostaria de parabenizar, pedir desculpa pela falha de marcar no dia de hoje, eu realmente não teria, mas é porque na semana que vem eu vou estar eu me matriculei em alguns cursos da UF, e aí o professor também faz curso, né, Natan? Então, eu matriculei uns cursos da UF, e acabou que eu vou estar bem atarefado na semana que vem. Então, por isso que a gente acabou alocando. Demos sorte aí que, inclusive, a agenda do próprio professor Gustavo Siqueira, que vai estar amanhã, está liberada. Então, quer dizer, estava liberado, e por isso que ele confirmou. E aí, a ideia de hoje é justamente a gente definir, porque foram 3 tópicos pensados para 3 dias distintos para fazer um bate-papo um pouco mais próximo, um pouco mais direto, não aquela coisa muito chata. Eu sei que vocês, todos nós aqui fomos jogados para esse buraco negro, esse buraco que a gente consegue, que nos buscou e nos puxou para tudo quanto é live, para tudo quanto é evento remoto, que a gente foi submergido, que a gente acabou sendo jogado. No início da pandemia, eu tinha achado interessante, eu falei assim, pô, agora eu posso assistir as palestras do Geraldo Prado, do Jacinto, de não sei quem, Juarez Tavares, sem nem ter que me deslocar. Aí o primeiro insight era esse. Logo depois, veio uma enxurrada de impossibilidade de estar em quase praticamente nenhum, porque a gente não tinha tempo. Então, fechando aí talvez esse ciclo, né? Estamos próximos aí do retorno ao presencial e na esperança. Então, sem muita demora especificamente, eu gostaria até de deixar bem claro que a ideia é fazer um bate-papo. Normalmente, até esse bate-papo é um bate-papo que eu costumo fazer com os meus orientandos, os meus pretensos orientandos, no sentido da gente fazer quase uma anamnese, quase uma discussão, para a gente tentar alcançar a definição do tema. E depois disso, vou trazer, e a ideia foi justamente essa, trazer para vocês a ideia de como é pesquisar. E aí por isso que surgiu essa possibilidade de trazer o próprio Gustavo Siqueira. E dentro disso, no último encontro, né? No último encontro a gente vai falar de formatação. Eu até na quinta-feira vou me deter um pouco a mexer no Google Docs, vou também me deter a mexer no padrão de documento da própria UF, né? Peço desculpas aí para os alunos que são das outras instituições de ensino superior, mas eu vou me focar nas formatações, nas formalidades da UF, mas que especialmente não tem uma diferença grande sobre nenhuma outra
instituição, porque, na verdade, a questão da formatação, vou mostrar ali um pouco do que eu penso que facilite muito aquelas questões de formatação que atrapalham demais o aluno, o pesquisador em si, porque eu também já passei por essa dificuldade em relação ao Word, em relação aos editores de texto, né, em geral, porque a gente mexe, inclui, aí a formatação do texto sai toda errada. Então, basicamente, a minha preocupação foi essa: tentar fazer um filtro daquelas coisas que atrapalham o momento de escrita de um trabalho de conclusão de curso e que transformam esse momento em mais tormentoso. Então, vamos dizer assim, alguns bizus, algumas possibilidades para vocês tentarem não cair nos problemas que a gente caía quando ia pesquisar, quando vai redigir textos, às vezes textos mais expressivos. Então, basicamente isso. O encontro de hoje, eu estou prevendo aí a gente terminar em torno, só para vocês terem essa ideia de que a gente tem uma programação, de que tem todo um escalonamento. Eu até fui lá na nossa normativa, depois eu vou criar um Dropbox e deixar para vocês tanto o modelo da UF de partes pré-textuais e modelo da UF das partes textuais, quanto um modelo que eu vou tentar dar um plus nele para que ele facilite ou para que você visualize esse modelo como uma fonte ali de ajuda mais direta, mas não fazendo um manual, e jamais isso. Porque eu usualmente, quando vou escrever meus artigos, normalmente eu pego os meus textos, eu pego os meus artigos anteriores, porque já tem a formatação, o arquivo já está formatado, e eu repito, eu abro esse próprio arquivo e continuo com ele e continuo redigindo em cima dele, para justamente não passar, para não errar na formatação. Então, são coisas que eu sei que e para mim como professor, né, eu como professor, eu olho o texto e quando ele está com problemas de formatação, ele me dá dificuldade de leitura. É uma coisa meio, deve ser alguma espécie de toque, né? Não sei dizer se é isso, mas é porque a gente está habituado tanto a ler o texto na formatação da ABNT, que quando a gente começa a ver formatação variando, isso atrapalha. E às vezes eu mesmo começo a reformatar o arquivo, porque eu fico meio tenso com isso. Assim, tem esses azares da vida, às vezes, de estar vinculado com essa maneira de leitura. Então, assim, basicamente a ideia é a gente tentar enfrentar aí essa tônica de... Michele, acho que sua câmera está aberta. Tentar aí vencer esses erros, essas questões de formatação, que a gente tem normalmente muito trabalho e fica atrapalhando a arte, a confecção da monografia, e, idealmente, partindo da aula de hoje, com essa ideia de como escolher o tema. Então, assim, em princípio, o que eu quero que vocês tenham em mente é que quando a gente está pensando em monografias, quando a gente está pensando em dissertação, quando a gente está pensando em trabalhos de conclusão de curso, de um modo geral, eles são um gênero daquilo que a gente chama, eles são espécie daquilo que a gente chama do gênero de pesquisa, no nosso caso, pesquisa jurídica. Então, vamos dizer assim, fechando o escopo daquilo que a gente vai falar na aula de hoje, porque às vezes a gente, descontextualizadamente, às vezes eu estou falando aqui de TCC, de monografia, e a sensação que vocês teriam, ou às vezes quem viu, não percebe que pode ser que a gente esteja falando de TCC em direito. Então, aqui a gente vai tentar fatiar essa ideia de como realizar um TCC em direito, em especial para graduação, mas que por isso a gente vai perpassar, porque substancialmente, tanto o artigo, quanto a monografia, quanto uma dissertação, quanto uma tese, substancialmente eles são produtos de uma pesquisa jurídica. Então, esses são os primeiros pontos que a gente tem que pensar. E tinha um amigo meu, ele tem um amigo meu, ele ainda é amigo meu, e é muito... Eu acho que ele foi muito feliz nessa colocação, que ele falava
ele falava que o trabalho de conclusão seria o único trabalho sério, ou o trabalho mais sério, que o aluno é obrigado a realmente fazer na monografia, fazer na graduação. Eu não diria que é o único trabalho sério, ou o único trabalho que ele tem que fazer de forma séria, porque a gente sabe que, em especial nas instituições públicas, a gente acaba tendo o aluno já fazendo vários artigos, já publicando, já apresentando trabalhos em eventos. Então, a gente sabe que esse fatiamento já acontece, mas que mesmo o aluno que não gosta da pesquisa, ele acaba sendo meio que obrigado, e essa é a parte ruim, a fazer uma pesquisa um pouco mais, com um pouco mais de critério. Veja que tudo isso, essa discussão de metodologia, ela é uma discussão que sempre vai remoer um ponto que é um ponto crítico, que ele vai chegar naquela base. Às vezes, ali na UF, de Volta Redonda, a gente tem, no segundo período, acho que metodologia da pesquisa, né, Natan? Então, quando a gente chega lá na metodologia da pesquisa, vocês vão ter um monte de discussões se direito é ciência, se direito não é ciência, e isso é uma discussão gigantesca. Eu tenho minhas dualidades nessa percepção, porque quando eu converso muito com o Flávio Antônio da Cruz, que é um juiz que eu recomendo vocês a acompanharem, ele fala que direito não é ciência. Então, eu não seria tão, vamos dizer assim, tão radical quanto ele, porque o que eu entendo é que o direito, que a produção da pesquisa na área do direito, ela pode ser, sim, baseada numa estrutura metodológica. E, por usar uma estrutura metodológica, eu compreenderia a ciência aí mais vinculado à metodologia, propriamente dito, ao método, porque senão a gente vai ter análise de futuros possíveis, que são análises até científicas, com base metodológica, que a gente também não diria, ou diria que não é científico. Uma análise por exemplo, de futuro, ou de invisibilização do futuro, ele vai parecer também uma não cientificidade. Então, a gente vai ter sempre esse problema. Então, para além disso, então chegou a hora da monografia. Eu imagino que, e eu estou assumindo alguns pressupostos de vocês, justamente porque assim, a chamada do evento é muito mais ampla, né? Então, assim, sei efetivamente o que vocês estão procurando. Muitas das vezes pode estar procurando só o certificado, então também já vou responder sobre isso. Eu vou liberar no final o link, né? Então, se estiver despedindo e eu estiver esquecendo do link, Natan, por favor, grite daí, ou todos os alunos. Aqui, inclusive, o microfone, vocês podem abrir a hora que quiser. Os que eu fechei eventualmente aqui foi porque minha sala de Zoom está liberando o microfone aberto quando ingressa, né? Então, assim, os que eu eventualmente fechei foi só por essa razão, mas vocês podem abrir o microfone a hora que quiser e, na sequência, fazer perguntas até interagir. Então, vamos lá. Beleza, Natan. Eu sei que a gente tem sempre essa dualidade. Isso aí era um problema na nossa época era assim, né? Na minha época, na nossa, não, porque o Natan é de uma época mais nova. Na minha época, a gente, quando ia nesses eventos, muitas das vezes a gente fazia o seguinte: a gente ficava às vezes ali perto do auditório, perto da sala onde estava rolando o evento, e aí quando chegasse a hora da lista de presença, acabava que, na nossa época, né, Natan, na minha época,
Não dava para gastar dinheiro mandando SMS ou mandando o que vocês hoje mandariam no WhatsApp avisando que a lista está rodando, né? Então, meio que, meio que na minha época o SMS era bem caro, então a gente evitava mandar, era assim, no máximo para mandar uma colinha. Então, bem diferente do que hoje a gente está aí na tecnologia da informação. Mas isso entrega a idade como se minha barba já não fizesse. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Para a gente entrar propriamente dito no tema de hoje, que é como escolher o tema e o problema da pesquisa, eu acho até que, assim, bem provavelmente, os professores de vocês, de TCC, de metodologia, e professores, até os orientadores, eles vão mais ou menos fazer esse mesmo exercício com vocês. Eu presumo isso. E, evidentemente, aqui eu já vou ter por pressuposto de que certo está sempre o orientador de vocês. E certo está, no nosso caso da UFVDI, o Matheus, que ele que sabe mais de como é a formatação, de como é a procedimentalização, de como é todo o processo de aprovação e de avanço nas disciplinas de TCC. Então, não é sobre isso que se trata. Aqui é mais ou menos o que eu tomo por pressuposto de interessante de conversar com os alunos quando estou definindo o tema, quando a gente vai tentar definir o tema. Eu, quando fui definir o tema de dissertação, o meu orientador na dissertação foi o professor Geraldo Prado. Ele chegou e foi assim, mais incisivo. Eu falei assim, eu quero usar o princípio tal, o princípio tal. Eu estava ainda muito indeciso. Depois de já fazer um pré-projeto ali para o mestrado. Ainda era mais cru na metodologia, era mais cru na questão de pesquisa, propriamente dito. E aí, quando chegou num ponto, ele parou e me perguntou assim, você quer estudar o quê? Aí eu, princípio tal, princípio tal. Eu falei assim, não, decide. Ou você vai ter por objeto provas ou vai ter por objeto nulidades. Aí eu falei assim, da maneira como eu estava tratando ele. Eu falei, então eu escolhi nulidades. Então, enfim, daí fiz a minha dissertação nesse assunto, é o meu livro, é o livro que eu publiquei meu, né, específico, mas eu digo só, não para vocês comprarem, não porque seja o referencial, é porque isso é produto dessa pesquisa. Então, a ideia justamente é a gente pensar como, então, para definir o tema, depois para definir o problema e depois para pensar quais são as problemáticas que giram em torno do TCC, ou seja, porque a gente vai ter um caminho a percorrer e normalmente a gente tem um problema desse caminho a percorrer porque a gente sofre de um vício no direito muito grande de leitura de alguns livros, principalmente manuais, que eles têm uma ideia de que eles podem ser extremamente descritivos sobre a amplitude de todo o tema de uma disciplina, e com isso a gente meio que fica viciado nisso. Fica viciado não no sentido, mas no sentido de achar que o TCC vai ser a monografia vai ser uma micro pesquisa dessa, vai ser um micro manual. Ou também a gente vai ter ali como reflexo muitas fórmulas que são às vezes passadas equivocadamente. Você tem que oferecer a opinião de 3 autores sobre o assunto e vai fazendo esse desenrolar. Não é sobre isso que é o TCC, e não é isso que é metodologia. Oferecer a opinião de 3 autores pode ser as 3 opiniões menos importantes sobre aquele assunto ou menos estruturadas sobre aquele assunto. Então, não é isso que vai fazer efetivamente a qualidade do teu trabalho de conclusão de curso. Mas e o tema? Vai me perguntar o Natan, deve estar me perguntando o Natan lá atrás. Estou usando, coitado, do Natan, porque o Natan tem mais proximidade. Assim como eu podia usar o ArcPof, que também foi meu aluno. Com esse nome é mais fácil de reconhecer, né, ArcPof? São os ônus e os bônus de ter um sobrenome diferente, né? Então, não que os demais nomes, às vezes, a gente não acaba reconhecendo, então não se sintam desprestigiados. É porque
A gente mais ou menos, eu comecei a ter até um desenvolvimento de tentar lembrar os nomes com mais atenção depois da pandemia, porque a gente foi jogado nesse negócio de ver os nomes, né? E no fim a gente fica aí na expectativa de poder depois dar um rosto aos nomes aí, para além da Amanda, por exemplo, que a Amanda a gente já está vendo aqui, e a Amanda foi minha aluna, eu reconheço a foto, então já teve esse contato inicial. Então vamos lá. Como definir o tema? Então, quando eu penso um tema de TCC, quando eu penso na definição do TCC, o que eu penso, o que eu acho que é a melhor, vamos dizer assim, analogia que eu consigo transmitir para poder ajudar nessa transposição do que é o tema. Então, veja só, às vezes parece que era despegada a razão pela qual eu fui lá falar em manuais, mas os manuais eles dão uma ideia de descritividade que não é facilmente abordada quando você vai trabalhar um TCC. O TCC em especial, ele é trabalhado usualmente por um problema. Aqui a gente vai separar, né? Está separando já tema do problema do título. O título vai ser reflexo desse problema e o problema vai girar em torno do tema, que é o tema que vocês querem estudar. Então, primeiro de tudo, quando você está pensando no TCC ou como escolher o teu tema, aí vai ficar a recomendação até mesmo do livro do Saulo de Carvalho, como não se faz uma monografia ou como não se faz um trabalho de conclusão de curso, justamente porque a primeira coisa que não é bom ou não parece ser muito propício, muito correto, a gente acabar recomendando ou indicando um tema diretamente para o estudante. Por que seria isso, Pamela? Por que não é bom a gente parar e definir o tema para o orientando ou para a orientanda? Porque quando a gente faz assim, na verdade, a análise que o orientador vai fazer sobre aquele produto, aquele trabalho que vai gerar dali, ela vai ser uma análise que ela é uma análise derivada das impressões, das percepções que o próprio orientador tem e das expectativas que o orientador faz daquele assunto. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que se eu não vou chegar para vocês e dar um tema. O Auri Lopes Júnior tem no canal do YouTube dele algumas recomendações de temas, algumas indicações de temas, mas é óbvio, recomendação de tema ou aquilo que eu acho que é problemático, que pode ser tratado, é uma coisa, mas eu definir o teu problema, definir o problema do meu orientando, da minha orientanda, ela causa uma expectativa, que é uma expectativa que talvez seja muito ruim para o orientando, porque fica aquela expectativa minha de preencher aquele problema. Então, tem que ser, primeiro de tudo, uma questão pessoal. Ela tem que ser uma questão pessoal, porque, da mesma forma como e eu faço uma analogia, uma outra analogia, quando eu penso no trabalho de conclusão de curso, eu vejo isso como correr uma maratona. A entrega do trabalho, você finalizar, fazer a defesa do trabalho, isso aí é o dia da prova lá da maratona, de uma meia maratona, ou qualquer que seja. Aí o Arquipovo diz, não é porque maratona, é porque eu gosto de falar que eu corri uma maratona. Pesado, inventei na cabeça que eu ia correr uma maratona, corri. A minha sorte é que você pode concluir em 6 horas a maratona. Eu consegui concluir antes disso, então está tudo certo. Fiz o que eu tinha proposto. Você apresentar, rapaz, foi a maratona que eu falo para você não correr. Tipo considerada, alguns consideram a pior maratona do Brasil, a maratona de Foz do Iguaçu. Depois a gente fala especialmente sobre isso, eu conto para vocês. Foi uma maratona, foi um caso bem. É uma história engraçada, mas é óbvio, né? A gente faz ser engraçada. Mas o fato é
que quando vocês olham essa estrutura de entregar um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, na UF, e aí, desculpem mesmo, que eu não sei as estruturas da grade curricular da UERJ, das outras faculdades, na UF a gente tem, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso 1, 2 e 3. Então, a expectativa é que você vai estar envolvido, propriamente dito, com monografia por 3 períodos. No primeiro, você estaria envolvido muito mais com o projeto, mas eu aconselho vocês a estarem envolvidos com a pesquisa para produzir para além do projeto, e a gente entende isso aí na dinâmica. Mas, basicamente, vocês vão pensar numa maratona e vão pensar nessa preparação da maratona. A banca, a entrega, ela vai ser o dia da prova. Ela vai ser o dia que você sai para correr, que você acordou de manhã e foi lá para a largada. Mas o problema maior, e a maratona em si, ela não é a prova, ela é a preparação para a prova. Então, você pode estar preparado, às vezes aconteceu alguma coisa, você não completar a prova, mas você estava preparado. Então, basicamente, o que a gente precisa concentrar é em como estabelecer esse caminho. Eu acho muito própria a analogia, e aí, dentro dessa analogia maior, que é a analogia de escolha do tema, o que eu gosto de falar para meus alunos é assim, beleza, quando os alunos e as alunas me procuram, quando chegam até mim, meio que já escolheram que querem escrever sobre processo penal. Ou pelo menos da área penal e processual penal. E aí eu vou usar, óbvio, o Natan, coitado, de esparro aí de novo. Que o Natan, por exemplo, recomendou um aluno para vir falar comigo sobre TCC. E ele falou assim, não, eu quero estudar talvez ressocialização. Eu falei assim, então, ressocialização eu até posso ajudar, mas o melhor seria Taiguara, seria, enfim, lá da UF-VDI. Eu pensando, tem alguns que possam ser mais próprios que eu, mas eu sou mais focado no processo penal. Então, veja, até isso, para quando vocês estão mais, às vezes, mais no começo da faculdade, que não é o caso dele, ele estava ali, como ele está tendente ao processo penal, ele queria ali abrir, vamos dar uma chance para o processo penal, né? Vamos dar uma chance para essa ferramenta de seletividade aí. Então, basicamente, vejam, como é que eu analiso ou faço essa associação? Eu, quando falo com o aluno, eu falo assim, olha, você está olhando o globo, é como se você estivesse usando o Google Maps para vocês, né? Essa associação é mais própria. Você está olhando o Google Maps, só que você deu um zoom out muito grande. Então, você está olhando o globo quase inteiro. Você está olhando lá, e aí, né, Pamela, eu já estou partindo do pressuposto que eu aceito esse negócio de globo, né? Então, mas tudo bem, se a gente não aceitar, a vida segue do mesmo jeito. Mas a questão é, você está olhando o globo e você está escolhendo qual continente você vai pousar. Se você vai pousar na área pública, na área privada, se você vai pousar no direito civil, no direito penal, no direito processual penal, e assim sucessivamente. Então, como é que eu vou fechando? Para definir o tema, você vai ter que ir fazendo essas sessões, você vai ter que ir dando esses contornos e fechando o teu zoom. Você vai ter que dar o zoom in. Então, assim, eu quero tratar sobre o que na monografia. Então, eu aconselho vocês a normalmente tratar sobre aquele assunto que você gosta mais, ou que ele vai ser mais útil para a sua vida, seja como pesquisador, seja como futuro profissional do direito, aquele ou que você tenha proximidade já nesse momento, por uma questão de estágio, por uma questão de condição familiar, tem algum escritório na família, enfim. Porque aquilo que vai estar mais próximo, porque você às vezes vai ter algumas facilidades, alguns acessos, em especial, gostar do tema vai te ajudar muito, por quê? Porque isso vai fazer com que você não desista do caminho, ou o caminho não te macere tanto que você já não quer mais caminhar. Então, assim, eu gosto de administrativo. Então, vai lá, você vai, então, pousar no continente do direito administrativo. Então, esse é o primeiro ponto. Óbvio, professor, mas isso é muito óbvio. Não é tão óbvio assim. Ter em mente
ter em mente que você pode pousar no continente que vai te ser mais útil. Guilherme, sua câmera acho que está aberta. Aquele continente que vai te ser mais útil lá na frente, quando você estiver desenvolvendo a sua atividade profissional de pesquisa, isso é muito importante. Então, assim, pensar no que você quer fazer depois da faculdade vai te ajudar também, às vezes, a você dar esses contornos que você precisa dar na hora de escolhendo o tema. No fim, depois que escolher o tema, escolher o teu problema e depois escolher aí efetivamente o caminho que você vai percorrer. Então, vamos lá. Basicamente, então, só para ajudar nesse, ou por que eu comecei de lá, quem estava aí desde o começo, a gente, em substância, artigo, monografia, dissertação e tese, eles são basicamente a mesma coisa, são pesquisa. A diferença entre eles talvez seja o fatiamento ou quanto que você vai profundo nesse fatiamento. Então, assim, a tese ela tem uma especificidade. Eu vou começar pela tese, porque na tese você tem que afirmar, ou deveria ter que obrigatoriamente afirmar, alguma coisa que ninguém nunca disse, e você vai estruturar e fundamentar isso metodologicamente e demonstrar o porquê que a tua ideia está correta. Então, só para vocês fatiarem isso e não olhar para a tua monografia como se ela fosse ser, passasse a ser a definidora do movimento terrestre sobre aquele assunto, porque senão você vai gerar uma expectativa e vai colocar uma carga de peso em cima dessas possibilidades que estão girando em torno da monografia, que às vezes elas são irreais. Outro dia uma aluna veio conversar comigo, falou, professor, eu queria escrever sobre isso, e ela é inspetora de polícia, ela trabalha como inspetora como policial civil, ela falou assim, mas os delegados não vão gostar. Aí, Arquipof, o que eu fiz? Eu perguntei, Arquipof, olha o que eu perguntei para ela. Eu falei, você realmente acha que se você não entregar o trabalho na mão do teu delegado, dos delegados que você conhece, que ele vai parar para ler, vai achar a tua monografia no meio do nada e vai querer ler para poder definir se você está certo ou está errado? Então, a primeira coisa é assim, primeiro de tudo, óbvio, se ele lê e se ele discordar, ele escreva uma pesquisa e fale que você está errada. Mas, no caso, assim, não se preocupa com as conclusões ou com aquilo que você vai afirmar no final da pesquisa. Porque isso você só vai saber mesmo quando você concluir ela. Aí é óbvio que a gente sabe que a gente tem, e eu vou, ainda antes do final da aula, embora a hora corra, né? A hora corre, mas ainda antes do final da aula, mostrar esse diálogo entre o teu problema, a tua hipótese e o porquê que isso é importante. Mas isso é rápido, então fiquem tranquilos e tranquilas. Espero que também não esteja sendo muito maçante, porque a ideia justamente é mostrar. Primeiro, que eu gosto desse negócio, eu acho interessante esse negócio de orientar, eu me envolvo com isso. O livro que está aqui, inclusive, a gente está discutindo uma orientação de uma fala de uma orientanda minha. Então, enfim, eu realmente me envolvo com essas histórias. Mas vamos lá. Então, quando você está olhando a tese ela tem uma inovação, ela é muito profunda, ela vai afirmar uma coisa que talvez nunca ninguém tenha afirmado, vai afirmar de uma maneira inovadora aquele aspecto e vai trazer conclusões inovadoras. Ok. Todos eles vão ter um modo de olhar diferente, porque senão não teria razão de ver. Mas aqui tem que ser afirmada uma coisa que é nova, substancialmente nova na ciência. A dissertação ela é um mapeamento. Alguns professores vão falar que o mestrado ele seria para formar professores e que o doutorado seria para formar pesquisadores. Eu acho isso um pouco exagerado, porque eu acho que até o aluno de graduação ele é pesquisador.
Então, ele pode ser pesquisador, se ele quiser ser pesquisador. Então, ele vira monitor, escreve um artigo, propõe uma pesquisa. Por que ele não é pesquisador? Ele é pesquisador da mesma forma. Isso não é um pesquisador profundo. Ele não vai ser uma referência no assunto ainda, só depois que passar para o caminho acadêmico. Então, enfim, não faria esse pulo tão grande de falar que o doutorado é para o pesquisador. Óbvio, a gente tem uma perspectiva que no doutorado a pessoa realmente seja pesquisador. Mas isso nem reflete a realidade, principalmente no direito. Então, ok, dito isso, dissertação vai ser um tema, vai tentar dar conta do tema e de descrever e resolver aquele problema de uma forma completa, meio que sem equívocos. Quando você vai para a monografia, a descrição é um pouco mais fechada. Como é um trabalho menos vultoso, principalmente porque a tese tem em torno de 200 e poucas páginas, a dissertação normalmente tem ali umas 120 páginas, ou um pouquinho mais, 160. Quando você chega no fatiamento da monografia, ela tem ali em torno de 40 e 80. Então, não se propõe, você não vai resolver os problemas do mundo, você não vai dar conta de toda a complexidade do universo e, em especial, de preferência, não se perca fazendo revolvimento histórico se esse não for o teu objeto e se você não for utilizar uma metodologia histórica para poder analisar determinado fatiamento da história. Porque, às vezes, fica uma coisa muito anacrônica a pessoa ir lá no Código de Hammurabi para poder depois voltar, para poder falar sobre a multa de Astrente em 2022, sabe, Arquipof? É meio surreal a pessoa pensar que tem que ir lá no Código de Hammurabi ou ir lá nos direitos, sei lá, Egito Antigo para poder dizer como que era a multa de Astrente lá naquela época. Outro dia teve um livro de criminologia que ele fala dos hititas, ele fala do direito penal hitita. Aí, Arquipof, tu já viu como é que é a escrita dos hititas? Para nós fica parecendo hieroglifo, assim, pelo menos para mim ficou parecendo. Então, tipo, como é que você analisa a jurisprudência do direito penal hitita? Aí a pessoa escreveu, tem lá um capítulo assim, ó, sobre criminologia, tem um capítulo sobre direito penal hitita. Eu fiquei assim, hitita, mas o que é hitita, gente? Eu nem lembrava dessa denominação. Mas tem gente que falou, não, vamos coloca um capítulo. Eu falei assim, como é que analisou? Como é que analisou a jurisprudência? Pensa só comigo. Olha só, Arquipof, como é que você analisa a jurisprudência, sendo que esse é o mapeamento aí, não sei se está demorando para chegar. Esse aí, ó, como é que você analisa a jurisprudência do direito penal hitita? Ou como que era aplicado efetivamente a normativa do não roubar aí, ou da pena de não roubar. Eu acho isso meio estranho e acontece no direito. Então veja como é que é o problema da metodologia que vai refletindo. Será que é importante tu ir lá na história dos hititas para poder narrar alguma coisa sobre direito penal? Qual foi o acréscimo ali do Código de Hammurabi, etc., que poderia ser realmente um marco de... Aí o cara transcendeu. Enfim, não é sobre isso. Então vamos lá. Olhei o continente, o professor, eu quero escrever, e aí eu vou usar, óbvio, simplesmente por simplificação, óbvio, e aí o artigo é um fatiamento numa pesquisa que você problematiza um objeto mais específico que você vai dar conta ali em torno de 20 a 30 páginas. Normalmente, a página não é o principal, tá? O principal é a pesquisa, a amplitude da pesquisa, só que isso fica parecendo o reflexo do tamanho. Só que aí sabe o que acontece, Arquipof? A pessoa quer preencher mais páginas e o que faz? Vai falar do direito penal de não sei onde, direito penal de não sei onde, direito penal de não sei onde, para encher linguiça. E aí, na verdade, tu não aumentou o objeto. Tu simplesmente fez uma pesquisa que era um artigo
e você deu um contorno para poder encher aquilo ali. Ok, então vamos lá. Aí agora, entrando propriamente dito na questão da definição do tema. Então, o tema, você está olhando o Google Maps. Você está olhando o Google Maps e definiu, eu quero falar sobre processo penal. Então, você olhou como se você tivesse olhado na América Latina, vou aproximar aqui na área penal. Área penal pode ser processo penal, criminologia, pode ser mais um enfoque sociológico, pode ser processo penal. Enfim, vamos fechar aqui. Pode ser execução penal. Fechar. Aí você, não, eu quero mais processo penal. Aí é como se você estivesse chegando na definição do país. Pode ser um país muito grande, pode ser um país muito pequeno, mas você chegou na definição do país. Quando você está ali, decidi. Então, é como se você estivesse olhando para o Brasil. Cheguei no Brasil, agora eu vou definir. Eu quero falar sobre prova. Aí você começou a definir teu tema. Ok, você tem um tema, você tem você tem um ponto. Só que lembra quando eu fiz a analogia com vocês sobre a maratona? Esse caminho, a monografia em si e as pesquisas, elas vão ter que ter um caminho traçado. A extensão desse caminho vai ser de acordo com a extensão da pesquisa que você está fazendo. Talvez aí a tese só tenha que ir mais para fundo para poder usar essa analogia, que às vezes ela não é muito própria, mas você vai ter uma extensão em páginas, então não olhando no conteúdo da indagação, mas na quantidade de desenvolvimento. Então, quando a gente olha a monografia, eu sempre vejo que você tem que, para poder traçar um caminho, você precisa de 2 pontos. Não adianta, para você traçar um caminho, você querer olhar só um ponto. Então, se eu quero falar sobre provas, o problema é que quando você só tem um ponto, você não gera um problema, e ao não gerar uma indagação, um problema que você pretende responder, você não sabe a amplitude de descrição deste problema. Então, quando você olha prova no processo penal, prova no processo civil, às vezes, dependendo da tua matriz teórica, principalmente às vezes quem é da UERJ, pode não fazer diferença nenhuma. A prova no processo penal, a prova no processo civil. Então, a depender, inclusive, do teu referencial teórico, da tua matriz teórica, da tua base de pensamento, nem vai fazer diferença se tu pousou no Brasil ou se você pousou na Venezuela. No caso, vai fazer diferença só que você tem ali um rio que cruza os dois. Então, você vai tratar daquele rio. Ou você vai, a analogia que eu acho que não é muito boa para isso, mas que falam que o processo penal é um dos ramos do galho, do tronco, que dá origem ao processo civil também. Então, enfim, mas que o problema seria ali em comum para os dois, é como se fosse tratar do mesmo tema, do mesmo objeto. Enfim, para além disso tudo, então você tem que definir um ponto. É como se você tivesse pensando, eu vou subir o Pico do Paraná, e para subir o Pico do Paraná, eu tenho que saber de onde eu vou sair. Para subir o Pico do Paraná, eu tenho que sair, então, acho que, sei lá, 4 barras, você vai lá procurar lá no Paraná, eu não lembro mais de onde, não lembro de onde que sai para subir o Pico do Paraná, tem lá um ponto de saída normal, mas você quando vai subir, por exemplo, aqui no Rio, você pode fazer, quero fazer as prateleiras na Itatiaia. Então você vai até a entrada do parque, define ali qual é a rota. Então você precisa de 2 pontos. Um ponto que é o que você tá saindo e o ponto meio onde você quer chegar. Então, quando você define o problema, normalmente você precisa de 2 objetos que vão estar em dualidade ou vão estar em contraste para se chegar a uma conclusão. Por isso que a pesquisa ela é trabalhada por um problema, mas na nossa cabeça nós não pensamos através de problemas. A gente, quando formula uma pergunta, na verdade, a gente antemão formulou uma hipótese. De antemão, a gente tem uma afirmação. Você não olha aquilo que te parece um rosto e você pergunta, será que aquilo é um rosto? Você primeiro parte da percepção de que aquilo parece um rosto, então você vai na busca de confirmação se aquilo é efetivamente um rosto. Isso é o que a gente chama, inclusive no processo penal, e aí já minhas bandas, de quadro mental paranoico. A gente
parte de uma afirmação, a gente parte de uma hipótese e vai conformar essa hipótese com a pesquisa. Então, quando a gente olha um rosto, quando a gente olha alguma coisa, a gente tem sempre a tendência de achar que aquilo, de procurar rostos. E isso representa para nós uma coisa muito clara. Eu até brinco, quer dizer, a gente olhando aí, é como se a gente estivesse olhando esse micro-ondas e, na verdade, a gente está praticamente encontrando um rosto nele. Porque a nossa racionalidade parte de afirmações. Então, veja só, e aí isso vai ser muito importante quando você está pensando no teu tema, por quê? Porque quando você olhar em prova, no tema prova, você tem que, de preferência, buscar alguma afirmação que demonstra que algo está ou equivocado, ou que deveria ser assim, ou que é da forma como vem sendo decidido. Então, vou dar um exemplo. Só porque é um exemplo que está na minha cabeça, fica muito mais fácil para mim, né, não, Natan? Mas veja só, há um tempo atrás, o STJ convalidou, na verdade, não anulou, uma prisão de ofício em liminar. Depois, acho que depois até o STF julgou inconstitucional, mas habeas corpus e tal, uma prisão decretada de ofício. E o voto que eu vi, não lembro de quem que é, né, Natan? Eu não lembro de quem que é, né, Natan? Não lembro de quem que é, né, Arquipoff? Mas, vamos fingir que é isso? Não lembro de quem que é, mas o ministro virou e afirmou que, excepcionalmente, é possível que o juiz decrete a prisão de ofício. Olha só, quando você olha essa afirmação, ela pode te trazer a sensação de que ela está certa, ela pode trazer a sensação de estar errada. Se você virar para mim e falar assim, eu quero estudar processo penal, eu quero estudar prisões, esse tema pode ser o tema que você vai desenvolver, se é prisões. Você tem que me trazer, ou de preferência eu peço assim, o que você acha que está certo, ou o que você acha que está errado, ou como que você acha que deveria ser algo que você acha que está errado. Porque daí a gente consegue condicionar esse seu sentimento de estudar determinado objeto com você conseguir perfazer o caminho. Porque daí, quando você elaborar, porque você já tem uma afirmação, quando você elaborar a pergunta que perpassa para responder essa afirmação, que é a tua hipótese, que ela vai ser ou não confirmada com a pesquisa, aí você tem um problema e, no fim, você já passou do tema, tem um problema e tem uma hipótese. Com isso, você praticamente, mesmo que você não saiba, já consegue ter o subsídio suficiente, inclusive, para formular o teu sumário preliminar. É a tua hipótese que vai gerar o teu... que, na verdade, a gente em metodologia fala que você tem que fazer o problema e gerar a hipótese, mas é porque, como a gente pensa por afirmações em vez de indagações, você vai, antes de pensar no problema, ter uma afirmação. Nessa afirmação, você vai gerar o problema que perpassa essa afirmação, e a tua afirmação é a tua hipótese. E essa tua hipótese ela vai ser confirmada ou negada com a tua pesquisa, no caso jurídica, no caso o TCC, porque a gente está falando de um TCC jurídico, a gente não está falando de um TCC em biologia. Veja que outro dia, aí você fala assim, a gente é tão viciado em ler essas coisas que outro dia, o Arquipoff, eu parei para ler uma monografia sobre sarcopenia. E aí fiquei lá olhando os termos médicos. Aí é engraçado que quando a gente está de fora, quando a gente é de fora de outro tema, a gente consegue perceber como que a metodologia nos ajuda a
a ter a capacidade de ver, inclusive, poder dar pitaco numa monografia de outra área. Por quê? Porque, veja só, uma coisa que parece besta e que vai ajudar vocês, porque às vezes a pessoa fala assim, mas como é que eu vou falar 60 páginas se a prisão decretada de ofício é constitucional ou inconstitucional? É claro que é inconstitucional, porque, na verdade, você tem que definir tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que, no fim, você quase preenche sem quase nem chegar na hipótese. Aí, olha só, eu lendo lá a monografia, ela falou assim, porque idosos, não sei o quê. Eu falei assim, peraí, o que é idoso para você? Eu não sei o que é idoso para a área médica. Eu sei o que é idoso a partir do Estatuto do Idoso, mas o que é idoso? É a partir de 60 anos? Então, isso não é universal, porque você tem faixas, inclusive, de tratamentos diferenciados que a nossa legislação dá. Então, eu falei com ela, assim, dê uma definição de idoso. Sarcopenia, dê definição de sarcopenia. Ela tinha dado definição de sarcopenia. Definição, se falar determinado um termo que não é usual, dê a definição desse tema. E isso vai acontecer, em especial na monografia jurídica. Então, não fica muito preocupado ou preocupada, né, evidentemente, em relação a você dar conta ou não, porque sempre vai ter alguma estrutura que ela vai preencher as páginas que você precisa. Então, só o que você às vezes vai precisar é ampliar mais o quanto você olha para determinada parte do objeto. Bueno, então vamos lá, pessoal. Só para a gente ir rememorando e observar como é que o caminho vem sendo preenchido. Olha só, eu até peguei lá, a gente tem eu não lembro agora, tem uma resolução, na UF, e aí, óbvio, né, com os mesmos pedidos de perdão anteriores, com o mesmo pedido, mas tem a resolução da UF, que eu não gravo, eu não gosto de gravar esses números, né? Mas aqui, deixa eu ver, eu tinha até aberto no outro computador, ele está aberto ali, mas enfim, deixa eu ver se está aqui. A resolução da UF, aí você fala assim, professor, mas eu vou ter que ler a resolução da UF. Leia a resolução da tua faculdade em relação ao TCC, para você resolver um problema. Você vai ter que se condicionar a ele. Não tem jeito. Você tem que se condicionar a ele. Fala comigo, alguém abriu o microfone? Pode falar. Então tá. Vamos lá. Regulamento UF-VDI 2019 sobre trabalhos com conclusão de curso. Eu vou também deixar lá eu também vou criar um diretório no Dropbox, vou deixar para vocês. Aí a gente tem mais 2 encontros para fazer isso. E aquela coisa, né? Quem está aqui só pelas horas, peço desculpa, mas você vai ter que vir. Você vai ter que vir nos outros dias também, vai ter que sofrer com a gente, se for isso. Porque, na verdade, a nossa expectativa é que nunca seja isso, né? Então, faz uma amizade aí, manda alguém pegar, compartilhar o link quando for disponibilizado. Mas basicamente, a ideia é justamente a gente fazer essa completude. Então, veja só, pega a resolução, leia a resolução, mas no fim você vai perceber que tem lá, no próprio artigo 7º da nossa resolução, definindo, por exemplo, o que você vai ter que cumprir no teu projeto de pesquisa. Aí você fica lá, mas é muito chato ter que definir esse projeto de pesquisa e tal. Se você olhar essas questões que estão aí no projeto de pesquisa, eles são as questões básicas que te ajudam, inclusive, a submeter projetos de pesquisa a instituições mesmo. Então, isso aí é baseado na metodologia que a gente faz, inclusive para ter verba pública, etc. E tal. Então, o que eu digo é que tenha atenção nisso, tente fazer isso, porque pode ser que em algum momento da sua vida profissional isso pode ser importante. Você perpassar por isso, se detendo nisso, vai te ajudar de qualquer forma. Então, é chato, pode ser chato, mas isso vai te ajudar. Que seja para aprender a mexer no Word, por exemplo, na terceira aula.
Ou eu vou parar para mexer no Google Docs e mexer no Word Web para poder dar uma sensação de como que é ele, ver se tem alguma diferença, porque eu uso algumas ferramentas que talvez fiquem ruins, então eu vou fazer o teste na quinta para poder ver como é que é, se tem alguma especificidade ali, porque eu, por exemplo, quando estou na parte de diálogo com o orientando, eu uso a ferramenta de controle de formatação. Isso aí o aluno não consegue, alguns alunos não conseguem lidar com essa ferramenta, e aí, às vezes eu faço mudanças na formatação do arquivo, e como ele não sabe aceitar, ele pega o arquivo anterior dele e começa a mexer no arquivo anterior, tentando refazer tudo que eu fiz no outro. Ou seja, isso é impossível, não vai fazer, porque eu mexo às vezes na formatação, tem coisas que não vai para o controle de formatação, então é muito trabalho, controle de alterações. Então é muito necessário que você saiba utilizar um pouquinho melhor a ferramenta. Então vamos lá. A monografia, basicamente, ela está definida aí na nossa VDI, tá que ela vai ser de 40 a 80 páginas, a parte textual, que é a que importa. Então, você vai ter que, no projeto, você vai ter que apresentar essas partes aí. Tá quebrado a informação, porque eu só copiei e colei ali. Então, está quebrado. Quando começa ali o A, na verdade, aquilo ali são os elementos do projeto de pesquisa. Então, o que eu quero falar é que a tua atenção no projeto de pesquisa, ela vai, sem você se dar conta, ele vai ter como pressuposto primeiro a ideia de você pensar na hipótese para que com isso você tenha a definição do problema. Então, veja só, pegando esse exemplo aí, Natan, que fica mais fácil para a gente, assim, é possível o juiz, mesmo que excepcionalmente, decretar prisão de ofício, de acordo com a nossa Constituição? Aí veja que isso é uma elaboração de hipótese. Isso é, na verdade, um problema que tem por pressuposto uma hipótese. Se eu achar que é possível, se, por exemplo, eu for um ministro que decida assim, eu vou poder dizer é possível. Se eu for uma pessoa que lê a Constituição efetivamente e perceba que tem um agente público que tem essa função específica e que se eu pensar que outro agente público está entrando para fazer, poderia ser até mesmo considerado, vê se eu estou errado, Natan, considerado desvio de função, porque se eu pago um promotor para poder pedir a prisão e eu tenho um juiz fazendo o pedido de prisão, o que está acontecendo? Será que não tem nenhuma tratativa no processo, no direito processual, no direito constitucional, até no direito penal, que impeça esse bypass de funções estatais? Porque veja só, e aí olha como é que esse é o problema, mas e olha como é que a gente dali vai conseguir desenvolver o nosso sumário por uma pressuposição de coisas que eu tenho que resolver. Se eu acho que é possível, decretar prisão de ofício, o juiz decretar prisão de ofício, o que eu vou ter que primeiro fazer é talvez transformar a inércia da jurisdição em algo que eu tenho que suplantar. Por quê? Porque, veja, será que é jurisdicional a prisão? Se você vai no Francisco Campos, o Francisco Campos fala que a prisão pode ser decretada de ofício. Quem era Francisco Campos? Então, isso tudo é o problema que vai girar. Isso tudo são problemas que vão girar em torno da tua hipótese, daquela tua percepção de que se a prisão pode ser decretada de ofício ou se a prisão não pode ser decretada de ofício. Perceba que com isso, a gente basicamente resolve quase o problema do projeto de pesquisa inteiro. Porque, olha só, eu já tenho uma hipótese principal e tenho um problema. Com isso, eu vou olhar essa hipótese principal e pensar como que eu vou perpassar pelos elementos que tratam sobre este assunto para poder chegar no final e afirmar a minha hipótese, ou seja, confirmar ou negar a minha hipótese. O que eu vou fazer ou onde eu tenho que passar para poder estabelecer isso? Óbvio que vocês sabem que eu não me apresentei, né, Natan, o que é uma gafe absoluta, mas é porque também
Basta procurar o Lattes para vocês verem a minha, vamos dizer assim, as minhas titulações, as minhas vinculações, mas eu sou presidente do Observatório de Mentalidade Inquisitória. Por óbvio que eu entendo que isso é uma atuação inquisitorial, porque todas as vezes que você olhar uma dissolução dessa separação entre Ministério Público e juiz, todas as vezes que você observar isso, você está recorrendo a um sistema inquisitorial, você está se tornando, mesmo que não perceba, uma estrutura inquisitorial. Então, olha só, eu já tenho pressupostos, se eu falasse para vocês, faz essa pesquisa, eu já tenho pressupostos que vocês vão ter que estabelecer. Eu já tenho um caminho, para mim, eu, professor, eu, orientador, que eu gostaria de perpassar para responder isso. Como que eu responderia? Onde que eu olharia? Será que o pedido de prisão é um pedido jurisdicional? Ou será que o pedido de liberdade é que ele não é jurisdicional? Olha só que coisa interessante. E aí o Natan, eu converso muito com o Natan sobre o processo penal, e ele foi meu aluno, então sofreu mais. Ainda é, né, Natan? Mas o fato é que quando a gente olha essas estruturas, eu fico pensando assim, eu preciso fundamentar a liberdade de alguém? Não, que ninguém precisa ter nenhuma decisão jurisdicional para estar livre. Então, veja, é possível eu pensar que essa estrutura saia da estrutura da jurisdição ou que isso não seja ofender o princípio da inércia da jurisdição e aí, por fim, cair todos os corolários lógicos que sustentam, que na verdade, tem por objeto a inércia, porque a inércia não é o mais importante. O que é importante é você ter um juiz imparcial naquele processo. Você acha que um juiz que olha um caso e decide a prisão de alguém de ofício, sem manifestação da parte, é um juiz que vai julgar a favor dessa pessoa? É um juiz que não esteja maculado na sua estrutura? Então, com isso, olha como é que daí a gente tem problemas que eu tenho que responder quando eu penso nessa hipótese. E aí eu vou gerar os problemas específicos. Quando eu observar os problemas específicos, é aquela definição do caminho. Qual é o caminho que você tem que traçar para você chegar no final desse seu percurso? E aí, quando você estabelecer esse caminho, você vai estabelecer ele respondendo os problemas específicos. E esses problemas específicos, quando você já consegue desenvolver o pensamento metodológico, você vai perceber que cada capítulo tem um problema específico. E esse problema específico vai ter uma hipótese específica. E aí, com isso, você vai ver o que eu tenho que ir contando para poder explicar se pode ou não o juiz decretar a prisão de ofício. Primeiro, pode ser que o caminho mais importante seja explicar para o leitor, para quem está estudando, o que é prisão. Então, quais são os tipos de prisão? Por que eu tenho que pensar se a prisão é decretada de ofício? Antes de pensar se a prisão pode ser decretada de ofício, eu tenho que explicar para as pessoas o que é prisão. Veja que é uma forma lógica de eu contar para as pessoas, para que elas mesmas, ao se deparar com as razões pelas quais aquilo está previsto na Constituição, ela também vai formulando a conclusão. Então, no fim, eu olho muito para a monografia, eu vejo que todo pesquisador ele está contando uma história, ele está te levando num percurso, nesse percurso histórico, de história, né? Não histórico, mas nesse percurso em que você vai estabelecendo e explicando, esclarecendo as estruturas de pensamento que levam à afirmação ou à não confirmação, à confirmação ou à não confirmação da tua hipótese. Por isso que você vai fazer isso através ou por meio dos pequenos problemas que surgem no caminho. Então, é como se você estivesse lá fazendo a trilha para prateleiras e você notasse uma pedra. Então, tem uma pedra no meio do caminho. Como é que eu enfrento essa pedra? Como é que eu passo por essa pedra? Tenho que cortar caminho? Tenho que ir por cima? Então, você vai ter os pequenos problemas para você poder
alcançar esse problema grande. Bueno, aí olha só, depois, e aí, óbvio, não é uma aula, e não é uma aula sobre projeto de pesquisa. A gente pode até depois pensar em uma aula sobre como formular um projeto de pesquisa. Mas com isso, você vai ter quase toda a base para você pensar o seu projeto de pesquisa. Olha, no fim você já delimitou o tema, porque quando você faz a hipótese, na verdade, o teu problema ele está delimitado. Então, quando é porque você tem um tema que é o mais amplo, que é prisão, e a delimitação ela vai vir definida do problema. Só que aí você ou faz a tecnologia reversa, sabendo o que está fazendo, você pensa na hipótese, formula o problema ao qual aquela hipótese é a resposta, e aí você consegue estabelecer mentalmente como que você delimitou o tema. O objeto, o tema, é prisão e decretação de ofício. Mas em que medida? É possível, mesmo excepcionalmente, pensar sobre isso? Então, aí você vai delimitando o tema. Depois, as questões que vão surgindo, hipóteses específicas, né, os problemas específicos, você vai saber como você vai enfrentar. Basicamente, esse caminho todo que a gente percorreu para a aula de hoje era justamente passar por essa ideia de vocês conseguirem refinar as suas indagações para que quando vocês cheguem no orientador ou quando vocês... o que vai acontecer? Antes até de chegar no orientador, você já está meio que querendo estudar determinado assunto. Tem uma orientando, eu quero estudar reconhecimento de pessoas. Mas qual o viés de reconhecimento de pessoas? O viés da parte tecnológica. Eu falei assim, opa, esse é um campo muito maior, é um campo que tem o quê? Que tem pelo menos 2 campos misturados. Isso já cria uma complexidade maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se perder nesse caminho. Quando a gente está fazendo as microcurvas, as pequenas curvas no trajeto, para a gente não deixar ele se perder. Por isso aqui, a analogia da maratona é muito importante. Qual é o teu objetivo? O meu objetivo é vencer 42 quilômetros em X tempo, e aí eu tenho que me preparar para aquele desafio. Então, não deixa você se perder, não fazer uma curva errada. Beleza, pessoal? Era mais ou menos o que eu tinha previsto para a aula de hoje. Eu sei que vocês estão todo mundo cansado, né, de encontros remotos, todo mundo não aguentando mais. Alguns alunos, é boa, Natan, alguns alunos e alunas, principalmente os da UERJ, os da UF, tem aí, Natan? Então, beleza. Os alunos da UF estão em recesso e agradeço muito a presença de todos e todas. O Natan liberou agora o link da presença de hoje. Gostaria muito que vocês não marcassem toca. Amanhã a lista é diferente, então não adianta preencher essa aí 18 vezes, porque não vai dar certo, ou 3 vezes. Vocês vão precisar preencher de cada dia, até porque tem um problema de 75% para poder emitir certificado. Então, enfim, essas são as partes formais, são as partes que nós, professores, gostamos menos, porque a gente sabe que vocês estão aqui, principalmente porque vocês querem estar. Isso é o que nos enche de felicidade e alegria de estar com vocês. Eu até fiquei apreensivo, Natan, porque eu pensei, eu vou dar palestra aqui na UF, eu acho que eu não tenho nem roupa para isso, então acho que me vesti até a caráter, para poder lembrar dos tempos que a gente reunia fisicamente, quando ainda era advogado, Natan, que agora eu só pago OAB. Falta sim. Em breve a gente está junto. Pessoal, muito obrigado. Gostei muito. Espero que
isso ajude vocês. A expectativa é realmente essa. Amanhã eu estou ansioso pela aula do Gustavo Siqueira. Gustavo Siqueira, já falando dele, para poder assim, dar aquela. Ele é professor da UERJ, é professor do programa de mestrado e doutorado da UERJ, é professor do programa de mestrado e doutorado da Estácio, é amigo meu, óbvio, por isso que eu chamei. Mas eu chamei também porque ele tem um livro sobre metodologia, então assim, é bem específico, e ele leciona metodologia também. Então, saibam que com muita. Foi realmente escolhido a dedo esse convite para justamente vocês pensarem o como que desenvolve a pesquisa propriamente dito. Beleza? Fico muito feliz, espero que ajude e estou à disposição. Esses negócios de Instagram, Facebook, para quem é de Facebook, né? Porque quem ainda está velho, mas podem mandar mensagem, podem. Só tentem não ofender para não ficar muito chato, mas também se quiser ofender também está tudo bem, é a vida que segue. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e todas, em especial das mulheres. Hoje é o dia de vocês. Eu mesmo assisti a fala da Roberta Pedrinha, hoje lá no IAB, nossa colega professora da UF, e vou assistir agora, daqui a pouco, a live da minha esposa, que também é professora. Então, era isso que eu gostaria de dizer, de trazer, e até amanhã. Fiquem bem, paz, saúde, segurança, e até amanhã. Valeu, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau.